E hoje, bom, agora eu preciso fazer uma correção. Reclamar do ouvinte, reclamar da Carla e reclamar de mim. Porque eu vim falando os dias do ano e eu errei a conta. Porque ontem eu falei 98º dia do ano. Não era. Era 99º dia do ano. Ou seja, o sujeito não sabe fazer conta. Ah, não é assim. Não. Mas também, né? E que ouvinte mandou uma mensagem dizendo: Eduardo, faz conta direito. Ou seja, eu estava fazendo conta errada. Hoje deveria ser o 99º se eu seguisse a ordem. Mas não é, é o 100º dia do ano. Aê, parabéns! Aprendeu a fazer conta. Isso porque disse outro dia, não, gosto de matemática, não sei fazer conta com data. Vai ser ruim assim no inferno. Bom, enfim, mas tudo bem. 100º dia do ano, 100º dia do governo Jair Bolsonaro e de todos os governadores também, que devem estar felizes fazendo seus balanços, cheios de conquistas, anúncios, todos animados, grandes realizações, o Brasil se transformando nesses 100 dias, os estados todos mudando, nunca mais serão os mesmos, graças aos nossos governantes. Agora, 100º dia, a gente pode discutir esse dia, no caso do governo Bolsonaro, de várias formas, né? Um governante, quando ele chega, ele é uma esfinge. Você não sabe o que ele é. Ele pode falar muito, ele pode falar pouco, mas ele é uma esfinge porque você não consegue decifrar o que ele é. Sabe o decifra-me ou devoro-te? Que diabos é o presidente? A gente já teve presidente que falava nada. Nada. O Geisel falava muito pouco. Não precisava falar. Você vivia num regime que não era democrático, era o regime militar. Você tem presidentes que falam muito, né? O Lula falava pelos cotovelos. O Jair Bolsonaro fala bastante. O Fernando Henrique falava muito. O Itamar falava um pouco menos, de vez em quando dava aquelas declarações estabanadas. Mas, de um modo geral, as declarações que os presidentes dão não nos autorizam a dizer que a gente entende qual é o pensamento deles. Exatamente aquilo em que eles acreditam. E no caso do Jair Bolsonaro, tem um dado a mais, digamos assim. Nenhum desses presidentes foi frequentador das redes sociais para valer do jeito que o Bolsonaro é. Então, a gente conheceu primeiro o candidato digital. Ele era um candidato digital. A gente tinha os candidatos analógicos e ele era o candidato digital. Ele ganhou nas urnas e ele virou um presidente de verdade, não um presidente digital, presidente de verdade. Mas a primeira manifestação desse presidente foi digital e continua a ser digital. Mas ele tem que começar a deixar as impressões digitais dele no governo. E no começo ele criou-se aquela expectativa, o que será que vai ser? Com 100 dias você começa a entender algumas coisas, pouquíssimas coisas. Hoje de manhã, conversando sobre esse assunto, me perguntaram, vem cá, o que já dá para dizer com 100 dias de governo Bolsonaro? E a minha resposta foi nada. Não dá para dizer nada, né? Não dá para dizer nada do tipo, o que será? Dá para a gente olhar para trás e começar a falar, este personagem começou a se mostrar. Então o que a gente aprendeu, que eu acho que é a primeira coisa? Aqueles que o admiram dizem que ele é persistente, que ele é perseverante. Aqueles que não gostam dele dizem que ele é intolerante. Se intolerante é alguém inflexível, inflexível ele não é. Porque ele era contra a reforma da Previdência, ele votou contra a reforma trabalhista, ele colocou o ministro da Educação bufão, um palhaço, ele disse que ia abrir uma embaixada em Jerusalém. E o que ele fez? Ele não abriu a embaixada em Jerusalém. Mudou de ideia. Disse que vai abrir um escritório comercial. Ele demitiu o bufão, mandou embora. Mas ele esperou muito, 3 meses, 4 meses, mandou o cara embora. Deu a chance. Não dá pra nem dizer que ele não foi tolerante com o próprio ministro, que errava. Esse ministro não é que ele foi demitido. A gente conversou disso aqui outro dia. É que nem manga podre, né? Manga caiu no chão. Não é que foi lá o Bolsonaro e tirou, ainda tinha aquele leitinho da manga verde. Não, o sujeito foi embora.
Ele passou a defender a reforma da Previdência, num primeiro momento defendendo uma idade mínima para aposentadoria mais baixa, mas logo aderiu ao projeto do Paulo Guedes. E o último movimento, que é o que está acontecendo agora, ele passou a agir no meio político de forma analógica, deixando a sua impressão digital. Então, intolerante, como sinônimo de inflexível, ele não é. O candidato Bolsonaro digital e o presidente Bolsonaro digital continuam muito parecidos, inflamando a tropa, mantendo a chama antivermelha, a chama verde-amarela, vamos lá todos, a gente precisa mudar esse país, o anticomunismo, ele continua. Mas o presidente analógico, esse que começou a conversar aqui e ali, dá sinais de que teremos daqui para frente, pelo menos nas próximas semanas, 2 presidentes. A gente tem que aprender que a gente vai ter 2 presidentes. O presidente que é capaz de fazer uma tuitada como aquela que fez no Carnaval, mas é capaz de sentar com os políticos e conversar e dizer que é a favor da reforma da Previdência. Meno male. Porque imagina se a gente fica naquele batidão do bumbo da campanha. E esse era o temor. Será que a gente vai ter um presidente que só vai agir daquele jeito? Então, nesses 100 dias, alguém poderá dizer, nossa, você está sendo muito otimista. Eu sou otimista. Eu sou otimista por defesa. Eu sou. Se alguém perguntar, você é otimista ou pessimista? Eu sou otimista. Por quê? Primeiro, eu não tenho idade para não torcer a favor. Eu torço a favor. Eu quero que dê certo. Porque se não der certo, o Bolsonaro sai daqui 4 anos e a minha família, os meus amigos, o ouvinte, o Brasil, fica. Então, eu não quero, eu torço a favor. O erro do Bolsonaro, o fracasso do governo Bolsonaro, joga o Brasil mais para trás, como foi o fracasso do governo Dilma. O fracasso do governo Dilma não é uma coisa para a gente festejar. Aqueles que não gostam dela podem festejar, mas não dá para festejar o fracasso, dá para lamentar, porque fomos nós que perdemos. Isso é um ponto. Outro ponto que eu queria destacar é que a gente gosta de falar e às vezes a gente não olha para coisas iguais que aconteceram, né? Então vamos voltar no tempo. Em abril de 95, o governo Fernando Henrique fez 100 dias também. Como esse aqui está fazendo 100 dias, ele também fez 100 dias. O Lula fez 100 dias, a Dilma fez 100 dias. Mas vamos pegar o Fernando Henrique, né? Bom, o que o governo discutia quando fez 100 dias no governo Fernando Henrique? Sabe qual era o tema que ele mais discutia? Reforma da Previdência. Exatamente como agora. Nós estamos falando em 1995. E a reforma da Previdência tratava, entre outras coisas, também da aposentadoria dos militares. Você sabia que o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, ele dizia o seguinte: nós não vamos abrir mão dos benefícios da aposentadoria. Ou seja, tinha uma questão sobre a aposentadoria dos militares, exatamente como agora. O ministro da Fazenda, que era o Pedro Malan, falava em desindexar a economia. Isso era uma agenda um pouco diferente, mas o destaque na imprensa, o destaque entre os políticos era o quê? O tropeço da base governista, que dizia que faltava autocrítica para o governo. Olha só o que a base governista dizia sobre Fernando Henrique: este governo precisa de autocrítica. Tinha deputado reclamando que não era atendido pelo governo, falava que tinha líder demais falando, dando palpite e faltava entrosamento. O Saulo Ramos, que foi ministro da Justiça do governo Sarney, ele dizia assim, tirando um ou outro ministro, o ministério é fraco e isso atrapalha o processo legislativo. Essa frase poderia ser usada hoje contra o Bolsonaro. E muitos usam. Tirando um ou outro ministro, o ministério é fraco e atrapalha, não sei o que. Não. Aí, no dia 12 de abril de 1995, ou seja, depois de amanhã de 1995, Fernando Henrique pega e dá a seguinte declaração. Imagina se fosse o Bolsonaro. Um poder que não se assume não é poder, falando do Congresso Nacional. Como será que o Rodrigo Maia reagiria se ouvisse isso dito hoje pelo presidente da República? Pois o Fernando Henrique Cardoso disse:
Um poder que não se assume não é poder. Ele estava num seminário sobre privatização e falou: se nós não organizarmos o novo Estado, se ficarmos com o velho, ele não terá condições de enfrentar o mundo moderno. O velho, o novo, nova política, a velha política. Então, só para mostrar, o Dom Paulo Evaristo Arnes, cardeal, arcebispo de São Paulo, ele disse assim: este governo começou mal, falando do governo Fernando Henrique. No PMDB tinha setor articulando para afastar o líder, já para afastar o líder do governo, vê se pode. E diziam o seguinte, que o Fernando Henrique estava angustiado porque o Congresso estava jogando abacaxi para o governo descascar. Olha só se não é o que a gente está ouvindo hoje. Crítica sobre falta de empenho do ministro da Educação, que era o Paulo Renato, que foi um tremendo ministro da Educação, mas com 100 dias já estavam falando que faltava a ele empenho no apoio à reforma da Previdência. Aí a Fiesp, a poderosa Fiesp, fez uma pesquisa mostrando que os empresários cobravam uma participação maior do presidente Fernando Henrique nas reformas, que é exatamente o que estava sendo cobrado agora, né? E aí ele mandou um recado bravo para os empresários, dizendo que ficou irado com a falta de compreensão da elite. A gente é capaz de ouvir isso do presidente agora. E diz, ele condenava os grupos corporativos, dizendo que forjam agitações para sobrepor seus interesses aos anseios da sociedade. Então, fica daqui duas coisas. A esfinge começa a poder ser lida, mas começa a poder ser lida, essa leitura é muito imprecisa ainda, mas começa a surgir um presidente analógico. E esse presidente analógico, ele se alimenta do presidente digital, prefere, até gostaria de poder ser só uma pessoa e ser o presidente digital, mas ele começa a fazer movimentos que são esperados pelas forças que comandam a política nacional. E, ao mesmo tempo, ele tá colocado num ambiente conjuntural muito semelhante ao ambiente conjuntural que a gente viveu com o Fernando Henrique, com o Lula, com a Dilma em 100 dias, que é alta taxa de insatisfação, porque quem entra, Carla, espera sempre o seguinte: vou ter espaço pra caramba, porque agora nós é governo, e vai rolar um carguinho aqui ou ali. Todos reclamando, e sempre reclamaram. Então, é isso que eu queria compartilhar nesse 100º dia, que ninguém me alertou que eu estava errando a conta, nem eu, né? Nem eu percebi. Que coisa feia. E vamos aí, vamos conversar.